Olá, meus amigos! Estamos começando mais um programa Conexão Gospel com você para todo Brasil, Aracaju, Sergipe, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma programação, mais uma edição do programa Conexão Gospel. E mais uma vez nós temos um convidado especial conosco já aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar contando a sua história aqui no programa, compartilhando conosco. Mas eu quero te pedir um favor, já vai compartilhando, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a desenvolver esse trabalho, continuar desenvolvendo esse trabalho. Amém? Então seja bem-vindo, fique à vontade, já vai compartilhando para todo o Brasil, para todo mundo, porque aqui nós compartilhamos palavra de Deus, testemunhos tremendo, né? Uma trajetória de vida de homens de Deus, né? Pastores, cantores, levitas, evangelistas que têm vindo aqui. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos mais um grande amigo. Já posso chamar de amigo, porque se é amigo do meu amigo, é meu amigo também. Amém. Amigo do apóstolo Robson de Jesus, da igreja, né? Aquela igreja abençoada ali na Soledade. Então eu quero agradecer ao pastor apóstolo Robson, né, pelo privilégio de ter hoje aqui através dele o pastor Carlos Alberto. Carlos Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade, conta tudo aí, a sua história, a sua trajetória, a sua experiência com Deus, a igreja que o senhor participa. Então o quadro é Conte Sua História. A partir de agora, o senhor fique à vontade para contar conosco, compartilhar conosco um pouco da sua história aqui no programa. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém. Quero desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Todos que vão estar nos assistindo. E para mim é um prazer e alegria, pastor, estar aqui conhecendo o estudo, com o senhor aqui, né? Participando desse programa, quando eu tenho certeza que o que Deus tem para nós é justamente aquilo que Ele tem distribuído entre o seu povo, que é testemunhar do que Deus faz na nossa vida, né? Eu sou pastor evangélico há mais de 32 anos. Eu nasci numa igreja batista, ali na Igreja Batista Memorial. Ela fica ali no final da rua Santa Catarina, ali com Paraíba, já próximo ali a Oswaldo Aranha, né? Na época era o pastor ali, Luiz Romualdo, não sei se o senhor chegou a conhecer. Então, eu nasci no dia 23 de março de 1984. Que glória. Faz 31 anos, né? Para a honra e a glória do nome de Jesus, que nós, né, aceitamos a Jesus, conhecemos essa palavra. Eu me lembro que no dia 23 de junho, só tinha apenas 3 meses e alguns dias, descemos as águas batismais. Ali foi um pouco assim dificultoso, trabalhoso, porque a igreja ela tem o seu regulamento interno, né? Tem sua doutrina, né? E tem a sua doutrina, e foi preciso ali que o pastor Luiz Romualdo intercedesse por nós e provasse para a igreja que eu estava apto ao batismo, né? Isso. E para a honra e a glória de Deus, né, nós temos seguido ao Senhor até aqui, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja Deus. Então, pastor, hoje nós temos esse privilégio, né, no programa Conexão Gospel, através, né, já agradecendo aqui ao Instituto Arte da Fé, né, que proporciona para nós esse espaço para que, né, a gente possa trazer pessoa como o senhor, pastor, homem de Deus, cantores, evangelistas, grandes testemunhos de vida, né, e compartilhar com aqueles que estão em casa a sua história, o seu testemunho, a sua experiência com Deus, né? Desde o seu nascimento, né, novo nascimento em Cristo Jesus, porque nós nascemos, né, uma vez da carne e depois do Espírito, né, como Jesus falou para Nicodemos, né, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Então há um nascimento em Cristo Jesus. Então para nós é um privilégio poder ter o senhor aqui, poder ouvir a história e a experiência, a trajetória de vida do senhor, né? E a conversão do Senhor, né? A partir desse dia que o Senhor disse que se converteu, há quantos anos já que o Senhor é convertido? Há mais de 31 anos. Mais de 31 anos. Então tem uma história. 84, né? Tem uma história tremenda, uma experiência tremenda com Deus, né, meu pastor? Compartilha conosco. Também o Senhor tem a oportunidade de trazer uma palavra
e a sua história aqui para o programa, para os nossos ouvintes. Eu me lembro, pastor, que quando foi no ano de 89, de 88 a 89, nós tivemos o prazer de conhecer a igreja pentecostal, né? Que foi a igreja Assembleia de Deus, aonde eu entendi que um chamado que Deus tinha comigo era para o Pentecoste. Sim. E conhecendo então, eu entendi o que a Bíblia justamente nos fala lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Isso. E nós entendemos que o chamado de Deus, quando Deus tem um chamado na vida do homem, ele já nasce desde o seu início da sua criação, da sua trajetória, no seu chamado. Foi justamente isso que me levou a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. E aí Deus começou a trabalhar nas nossas vidas, né? Nós tivemos o prazer de, assim que eu casei em 94, nós fomos morar ali na cidade de Dores, né? E eu fui lá, congreguei com um pastor muito amigo meu, que é o pastor Arnaldo, né? E ali nós começamos nosso ministério como auxiliar. Sim. E eu lembro que na época eu não era batizado com o Espírito Santo, né? Mas ardia dentro de mim um desejo de me tornar um obreiro. Já tinha essa chama dentro. Já tinha chama do chamado dentro de mim, né? E ali nós começamos a dar os primeiros passos, como obreiro, como auxiliar. Sempre estava indo para o evangelismo ali na cidade de Floresta. Sim. Nós ia ali sempre para o Sapé, povoado do Sapé. Aquela região ali da cidade de Dores, entre Dores e Cumbe e Siriri. Né? Então nós tivemos esse privilégio de estarmos ali e ali nós fomos crescendo passo a passo. Mas até então eu não entendia o quanto que Deus ia me abençoar, né? E imaginava, né? Eu não imaginava a dimensão da promessa. E a Bíblia declara, pastor, que muitas das vezes o profeta ele não tem honra na sua terra. E aí eu tenho um amigo meu que é evangelista, Arnaldo, ele morava em Brasília na época, e ele ligou para mim e ele me fez um convite. Você quer vir para Brasília? Aí eu digo, rapaz, mas fazer o que em Brasília? Não conheço ninguém, né? Mal conheço os municípios do estado de Sergipe, e o que é que eu vou fazer lá? Ele disse, não, eu vou conversar com o pastor, e se der tudo certo, você vem para cá. E ele conversou com o pastor, e aí foi lançada a proposta de eu ir para lá, né, para mim poder estar trabalhando lá na obra, e nós fomos. Nós fomos embora para Brasília em dezembro de 1996. 1996. E ali começou o nosso chamado, começou ali a questão de nosso passo a passo. Fui auxiliar de trabalho passei a ser diácono, exerci a função também de tesoureiro, depois fui coordenador de missões, coordenador dos jovens, depois passamos a ser líder da mocidade e por aí adiante, né? E eu tive o privilégio dali, já como um diácono, ter a experiência de fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, diante de um chamado que Deus tinha comigo, para não só no sentido de estar dentro de uma igreja, mas também estar fora. Porque o chamado ele é exclusivamente para fora. Isso. A palavra igreja além das quatro paredes. Isso, eclésia. Eclésia quer dizer chamado para fora. Chamado para fora. Chamado para fora. E ali eu tive a oportunidade de assumir uma igreja em 2001, na cidade de Parnaíba. Eu fazia parte do Ministério de Missões chamado Chamados por Cristo, e nós fomos escalados, colocados em pauta para assumir aquela igreja ali na Paraíba. Só que diante de toda essa trajetória aí, desse chamado aí, pastor, aconteceu algo na minha vida que é exclusivamente o que eu quero hoje dizer para a igreja, que quando nós temos um chamado, o inimigo ele não pode parar, ele não pode barrar. Ele tenta. Ele tenta, mas ele não consegue. Não consegue, exatamente. E aí nós estávamos para ir para lá, né? Eu ia ser consagrado a missionário, nós íamos para lá como missionário interino. E o que é que acontece? Eu sempre mexi com trabalho de pintura, sempre como pintor, né? Quer que eu aproxime mais? Um pouco. Tá bom assim? Tá. E aí nós estávamos fazendo a pintura de uma das nossas igrejas ali, e eu me lembro que eu subi no telhado, era aproximadamente umas 16 horas e 40 minutos, para fazer uma pintura, né, numa moldura que tinha. Brasília, ela sempre
A maioria das casas na época, ela sempre tem aquela questão de moldura, que ela é feita de cimento. Sim, E sim. eu me lembro que eu vinha pintando, e eu andando de costas, não percebi que tinha uma telha transparente. E quando eu pisei nessa telha, eu só lembro que eu desci e eu acordei 7 dias depois. Meu Deus. Eu tive uma queda, tive traumatismo craniano, né? Fiquei com sequela, fiquei com desvio do olho direito, quebrei esse pulso, tive perca de massa encefálica, eu tenho 26 pontos aqui, né? Daqui até aqui. E Praticamente abriu a cabeça. abriu porque eu perdi massa encefálica, né? Uhum. Eu fiquei 1 ano fazendo reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, né? Deus me honrou e nos colocou ali para a honra e a glória de Deus. E saí de cadeiras de roda, desenganado pelo médico. A cirurgia, eu entrei no centro cirúrgico, era aproximadamente 18 horas e uns 20 minutos. Eu vim sair quase 1 hora da manhã. A cirurgia foi, graças a Deus, foi tudo bem, tudo perfeito. Sucesso, né? Sucesso. Graças a Deus que não teve nenhum coágulo de sangue, né? Porque tanto jorrava sangue pelas narinas, pelo ouvido, pelo nariz, enfim. Foi a mão de Deus. Eu digo aí que aí foi a mão de Deus. Até porque o médico já tinha, né? O médico já tinha desenganado. E aí o médico disse, olha, caso dê tudo ok e ele resista à cirurgia, mesmo assim ele provavelmente vai ficar inválido. Isso foi o que o homem disse, Palavra do homem, exatamente. Palavra do homem. Mas quando Deus tem um chamado, Ele nada cumpre. pode impedir. Com Né? certeza. O inimigo pensou que ele ia frustrar. De fato, nós não pudemos ir assumir a igreja lá, mas isso era para dezembro. E o acidente ele aconteceu em dezembro, e eu lembro, pastor, que quando foi no mês de fevereiro, 2 meses aproximadamente, entrando nos 3 meses, nós tínhamos um terreno da congregação que ficava na Ponte Alta. Brasília, ela é cercada de chácaras, porque lá tem um setor rural. E a nossa igreja, ela tem um terreno lá no setor rural, que estava abandonado lá há aproximadamente uns 3 anos. E aí surgiu no meu coração conversar com o pastor presidente e dizer por que não construir um templo lá. Exato. É. E aí, né, era Deus já trabalhando, o pastor presidente concordou, construiu uma igreja ali e ali nós assumimos a obra de Deus. Então, a vontade de Deus não era eu ir para Paraíba. Deus tinha outro propósito. Deus tinha outro propósito, né? E diante desse propósito que Deus tinha aí, Deus realizou e nós fomos para ali, nós ficamos ali aproximadamente uns 6 anos, né? Deixamos a obra ali, graças a Deus, estruturada. Nesse período de 10 anos que nós tivemos em Brasília, fomos transferidos algumas vezes. Tive o privilégio de pastorear a igreja no Recanto da Zema, tive o privilégio de também pastorear a igreja ali na zona sul de Santa Maria, Gama Oeste, Gama Leste, naquela região ali de Brasília. Apacentando o rebanho, fazendo a obra. Apacentando o rebanho, sempre como presbítero. Né? E quando foi em 2006, né, nós tivemos o privilégio de irmos para São Paulo. Nós somos ali vizinho a Ribeirão Preto, que é Franca, conhecida como a terra do sapato, né? Sim. Embora hoje, né, não é mais aquela coisa toda, porque teve a questão da pandemia e também empresas grandes, né? Teve um impacto grande na impacto, região, né? né? Na região e isso não veio. Mas enfim, nós fomos para lá e também conseguimos pastorear algumas igrejas ali, em alguns bairros, mas sempre o propósito de Deus na nossa vida também um dia era nos trazer de volta. Porque é aquilo que eu digo, eu disse anteriormente aqui no início da minha fala, que muitas das vezes o profeta na sua terra ele não tem honra. Então o propósito de Deus era nos levar para Brasília. De Brasília nós fomos para São Paulo, tivemos o privilégio de também evangelizar o sertão baiano, tivemos também o privilégio de fazer ali o setor de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Você tem um chamado missionário, né? Isso, ali entre Uberlândia, Uberaba e me esqueci o nomezinho da outra cidade, que ali faz o Triângulo Mineiro. Então nós tivemos esse privilégio dentro desses 5 anos que nós ficamos dentro de São Paulo, né? Fazendo a obra de Deus também, não só como pastor local, mas também como pastor missionário. Missionário, né? Mas coube a Deus nos trazer de volta. E aí em 2011, 2010, nós voltamos para cá, melhor dizendo, para Aracaju. Eu sou natural de Propiá, minha esposa é aracajuana, eu sou de Propiá. Né? E voltamos para cá e de 2010 até agora nós estamos aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor. E tivemos algum privilégio também de pastorear algumas igrejas, como em Santa Maria, ali no Paraíso do Sul. Tivemos o privilégio também de pastorear a igreja ali no
na Coroa do Meio. Sim, sim. Tivemos o privilégio também de pastorear a igreja no São Conrado, no Bugio, né? E por último, agora eu estou com o pastor Júnior, ali na Rua F, número 243, Na igreja na Igreja Mita, internacional, Ministério Trombeta Internacional do da Trombeta do Eita Avivamento. glória. É Né? forte, viu? Estamos lá ajudando o Pastor Júnior e lá, pastora e pastora Marilene. Quero Marilene. aproveitar em seja mandar um beijo para eles, um abraço e agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, né, que tem nos apoiado, Exato. tem nos abraçado. O líder espiritual. E é isso, pastor. Estamos aí, né? Então nós temos assim essa história, essa trajetória, né? E testemunho tremendo, né? Tremendo. De milagre, né? De milagre, propósito né? de Deus mesmo, o propósito né? de Deus. Porque pelo médico que o senhor estava desenganado, já Desenganado. tinha, né? E a palavra caso- do homem, né? É, Mas a palavra última do homem. palavra vem do Vem de Senhor, Deus, né? A vem do Bíblia diz Senhor. que Deus vai além da medicina. Isso, Então, justamente. o poder de Deus ele é maior e a palavra de Deus ela se cumpre na vida daquele que tem chamado, né? Que tem propósito, né? Então, mesmo que aconteça algumas situações, o próprio Jó passou por enfermidades, por Sim. tentação, né? O próprio inimigo disse: não, se tirar tudo dele, ele vai parar de lhe adorar. Né? Deus permitiu algumas coisas. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. E Deus conhecia o coração do Senhor e sabia, né, através do Senhor, quantas vidas, né, quantas pessoas foram abençoadas, né? Então, hoje está aí o pastor Carlos Alberto para dar um testemunho de milagre, né? De milagre. E levar essa experiência, trazendo essa experiência aí que ele teve aí em várias cidades do Brasil, né? Pacentando, né, levando a palavra, ganhando almas, mas ele teve realmente um histórico de sofrimento também, né, meu De pastor? sofrimento. Eu acredito que não é fácil fazer a obra, né? Não, Porque não é fácil, a Bíblia né? diz que a quem mais é dado, mais Muito é se cobrado. requer, com Então, o chamado pastoral, o chamado apostólico, o chamado, já está dizendo, é um chamado. A pessoa precisa estar disponível, né, e passar por tudo dando glória a Deus. Com certeza. E eu entendo, pastor Cláudio, que a partir do momento que você tem esse chamado, você deve entender o seguinte: o servo, ele não deve fazer só o que o seu senhor manda. Porque se o servo ele faz só o que o seu senhor manda, ele é inútil. Exato, Né? é igual o filho, né? O filho que faz só o que o pai manda, tudo bem, está cumprindo uma missão, Uma missão. né? E sendo obediente. Mas o bom filho é aquele que faz além, Muito além. né? Né? Que tem iniciativa para fazer além do que o pai. Quando o pai perguntar, já fez, eu já fiz aquilo outro, ou seja, o pai vai se agradar. Com certeza. E eu lembro, dentro dessa palavra, pastor Cláudio, que na minha saída do hospital, né, ali de Brasília, de cadeira de roda, fiquei de cadeira de roda, nós tínhamos acompanhamento médico, porque o atendimento médico em Brasília, saúde lá é 10. Fiz reabilitação, né? Fiz reabilitação de fisioterapia. Kubitschek, o médico ia 2 vezes na semana, com a equipe, né, de enfermeiro, e foi uma situação difícil, porque minha esposa, ela perdeu mais de 6 quilos, porque eu fiquei uma pessoa intolerável, né? Áspero, ignorante, não reconhecia muitas das vezes as pessoas, né? E realmente Ficou eu com estava sequelas, né? com sequela do acidente, da pancada, né? Perdendo noites de sono, dependendo de uma pessoa para me levar ao banheiro para fazer minhas necessidades fisiológicas, para tomar um banho, para vestir uma roupa, mas nunca perdi a fé. E eu lembro que com 4 dias que eu cheguei do hospital, eu ainda de cadeira de roda, eu disse, eu quero ir ao culto. Eu morava no fundo da igreja. Eu sempre fui abençoado, eu tive o privilégio de todas as igrejas que nós passamos em Brasília, pastoreando, morar no fundo da igreja. Sim. Né? A Assembleia de Deus ela tem essa lógica, né? Essa cronologia, vamos assim alojamento, dizer, né, esse para as alojamento, de dar o local para o pastor morar, né? Que é a casa pastoral. Sim. E eu me lembro que com 3 dias, né? Eu ainda todo inchado, né? As pessoas realmente não estavam me reconhecendo porque a cabeça inchou, ficou bem inchada mesmo. E aí eu disse, não, eu quero ir para o culto. E eu fiz questão de eu ir para o culto. E o que chamou a atenção do pastor foi que ele disse, meu filho, você está se recuperando, descansa. Eu digo, não. Não, porque Deus, ele me tirou do mundo de horror, ele me trouxe para a sua presença, e seria uma ingratidão da minha parte, né? Aproveitar uma ocasião dessa e fazer proveito dela e deixar de cumprir o meu chamado.
Exatamente. Meu chamado. E foi indo. Eu sei que com 10 a 12 dias eu já estava tendo a oportunidade. Mesmo com a dificuldade da fala, em ler, em ficar em pé, mas voltei. E aos pouquinhos. E o que me chama a atenção é que dentro de quase 3 meses, a igreja que foi construída lá na Ponte Alta, o pastor presidente, ele entendeu que quem deveria assumir aquela igreja seria eu. Então não tinha nem 3 meses, não tinha 90 dias, depois do acidente, eu já estava pastoreando aquela igreja ali Glória a Deus. na Ponte Alta. Tem né? chamado é desse jeito. E o esforço, eu acredito, Isso. pastor Cláudio, que tudo é a sua dedicação, é o seu posicionamento. A entrega, né? A É a pessoa sua tem que entrega, realmente se né? entregar por A sua completo. entrega de você se entregar. Eu costumo dizer que nós somos a oferta viva de Deus no altar. A oferta ela não é só relativa à espécie, a valor, mas ela é relativa a você dar o seu culto racional. Você dá o seu total, a sua totalidade. E eu, como oferta, eu tenho que dar a Deus o melhor. Por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim? Isso. É simples e prático, né? Não é porque era questão de fruto da terra, né? Ou de gordura. Não. O que levou a Deus não aceitar a oferta de Caim foi justamente porque Caim, ele deu o pior que tinha. Ele não deu o seu melhor. O resto Ele não estava sobra. com o seu coração em ofertar a Deus, dar o seu melhor. Eu acredito, pastor, que se ele tivesse pego os melhores frutos, né? Vamos usar assim. E de coração, né, De meu coração. Ele tivesse pego uma boa tangerina, uma boa maçã, uma boa melancia, um melão, enfim. O melhor, qualquer né? fruto, o melhor. E E ele oferecesse para Deus. desse para o Senhor, com certeza, Deus aceitaria. Porque Deus está tentando para o que está no seu coração. Então, se eu que sou oferta, eu não me dou ao Senhor, então aquilo que eu vou ofertar para Deus é como que se fosse em vão. Então, a primeira oferta sou eu mesmo. Eu sou o sacrifício, a oferta que eu vou até o altar. Isso nós vemos lá na história de Abraão, quando levou Isaac. A oferta verdadeira era realmente Deus olhar para o coração que estava no coração de Abraão. E o melhor, né? Aquele que ele E o amava, melhor. o filho, né? Aquilo que ele Próprio mais filho. amava, a única coisa que ele tinha. Você imagine você ser uma pessoa com Não que já Deus quase quisesse 100 anos de matar o idade, filho, né? Deus queria justamente, provar o pai. Mas como é que eu sou ancião, eu tenho aproximadamente 100 anos de idade, Deus faz uma promessa na minha vida, meu filho nasce, e no espaço entre 7 a 12 anos depois, Deus pede para que aquele mesmo filho que ele me dá, eu vá e o sacrifique. Então, mas o que é que Deus quer dizer com essa palavra? Deus quer ver o nosso sacrifício, onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Está na obra, está diante do chamado que você foi chamado. Porque uma vez que nós somos chamados, a Bíblia diz que nós não podemos recuar. O Senhor não tem prazer naquele que põe a mão no arado e ele volta atrás. O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Com certeza. Né? Então, Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. está distante do Senhor. Então, mesmo dentro da igreja, mesmo querendo dizer que faz a obra, tem que estar de coração, tem que realmente coração. se entregar. Se entregar. E eu aprendi, pastor Cláudio, nesse percurso de mais de 30 anos aí de trajetória aí, fui consagrado pela CGADB, Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, fui consagrado ali na convenção que teve em 2007 no Espírito Santo, né? Isso. Onde o pastor Samuel Câmara, eu acredito que o senhor deve... Né, Foi consagrado a pastor lá, não foi? Fui ungido lá a pastor, Isso. né? Chegamos a pastor, fui consagrado lá em 2007. 2007. Né? Mas 70% das igrejas que nós pastoreamos era como presbítero, né? Foi como presbítero. Mas nós louvamos a Deus. E eu entendo o seguinte, pastor, que não existe enfermidade, não existe tristeza, lutas, perseguições, tribulações que vêm impedir de nós fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Certeza. Paulo, ele diz, eu estou certo de que nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Nem a peste, nem a profundidade, nem o profio, nada. Por quê? Porque ele sabe que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, assim, não é uma dor de cabeça, não é uma dor de dente. Lógico que se eu tiver numa situação enfermo, que eu não possa ir até o templo, eu não vou. Tranquilo. Mas se é algo que eu posso ir controlar, por que não ir? Porque quando nós era do mundo, mesmo doente, nós ia para as farras. Eu lembro que quando eu conheci o mundo, que eu fui lá para o mundão, e eu perdia noites em bar, em baladas, em boates, podia estar doente como for.
podia ter dinheiro, Dois, podia não ter três dinheiro, dias, 2, 3, 4 gastava tudo dias, que tinha. gastava, me drogava e eu ia. E por que para Deus não? Né? Então, assim, Exatamente. muitas das vezes a gente entra na zona de conforto. E é essa zona de conforto que vai fazer com que a gente apague o brilho do nosso chamado, que é justamente o que nós temos aqui na palavra de Deus, que eu quero compartilhar. Quero compartilhar a história de Sansão, que nós vamos ministrar na Santa Ceia domingo, e nós vamos ministrar lá os 7 erros de Sansão. 7 erros gravíssimos que ele cometeu. Mas Sansão foi um homem que foi chamado por Deus, foi o 12º juiz. Deus levanta 12 juízes, né, para subjugar os seus inimigos e defender Israel. E, lamentavelmente, nós conhecemos a história. Todos eles tiveram seus fracassos. E, infelizmente, Sansão teve. Por quê? Porque Sansão perdeu essa glória do Senhor. A essência, né? Ele perdeu essa essência, pastor. E acabou desobedecendo. Desobedecendo. Né? Eu queria aproveitar o ensejo e trazer um versículo justamente naquilo que nós estamos conversando aqui, né? Que se encontra em Reis, capítulo de número 16, no versículo de número 19 a seguir, que vai dizer o seguinte: fazei-o dormir no seu colo, e lhe chama um homem para lhe cortar sua cesta de trança do seu cabelo. E assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então, pastor, a partir desse momento, o homem que foi chamado por Deus para subjugar os seus inimigos, ele estava sendo subjugado. Porque o que quer dizer a palavra subjugado? A palavra subjugado no latim quer dizer uma pessoa controlada, uma pessoa que ela está sobre domínio, sobre a submissão de alguém, a força, o domínio, o controle de alguém. E a partir daquele momento, por ele não resistir às tentações, né, às suas paixões momentâneas, ele então entrega o seu chamado na mão de Dalila. Mas antes que isso acontecesse, pastor, o que me chama a atenção é que antes de uma pessoa cair, já existia algo no seu coração. Por exemplo, a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Mas muitas das vezes, nós como cristãos nos baseamos dizendo assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas e o versículo que intercede? Quem está em pé, cuide para que não caia. Isso é uma advertência, né? Ele tinha um voto nazireu. Voto nazireu não podia beber bebida alcoólica e nem vinho. Não podia cortar o seu cabelo e nem tocar em cadáver nenhum. E o que é que Sansão faz? Ele desobedece aos seus pais, não respeitando os conselhos do seu pai, se mistura com mulheres filistias, vai em busca dela, pede que seu pai e sua mãe vá em busca. Nessa ida, né, ele vai lá e o que é que acontece? Ele bebe daquelas bebidas lá. E na volta, uma certa vez, ele vai ao campo, e nessa trajetória, melhor dizendo que ele vai com seus pais, vem um urso, ele mata aquele leão, deixa aquele leão lá, e depois de muito tempo depois ele volta, e o que é que ele vê? Ele vê o leão. E dali ele vai lá e toca no animal. Ou seja, o segundo erro gravíssimo de Sansão. Um atrás do outro. Né? Um atrás do outro. Quer dizer, já estava no coração dele. Antes dele entregar o seu coração para Dalila, de entregar o seu ministério, perder o brilho, isso já estava no seu coração já. E por último, então, foi o que aconteceu, que foi ele ter casado com mulheres estranhas. Não que ele não pudesse casar, ele poderia casar, sim. Porém, ele tinha que casar com o povo dele. Sim, e os teus pais disseram, será que você não tem, no meio da sua parentela, uma mulher que você possa casar para você buscar uma mulher de fora? Então, pastor, muitas das vezes nós trocamos o nosso ministério por prazeres mundanos, trocamos o nosso ministério, perdemos um momento por momentos de prazeres, e foi o que aconteceu. E aí, ele foi subjugado, e a Bíblia diz no versículo 20, então, ela chamou Sansão, e os filisteus o atacaram. E ele acordou do sono, e ele pensou, serei como antes, e o Senhor me livrará. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha abandonado. Ou seja, a força de Sansão, o seu chamado, né, a unção que ele recebeu de Deus, estava sobre aquelas tranças. Diante de uma aliança, diante de um voto nazireu. E ele entregou de mão beijada. Infelizmente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Deus constrói um paraíso, coloca eles lá, diz domine, coloque nome nos animais, no réptil, domine tudo. Domine. Você vai julgar tudo, é que você vai subjugar tudo. E simplesmente Eva entendeu que tinha que entregar esse domínio para Satanás. Perdendo aquilo que Deus lhe deu mais de precioso. Então, pastor, é preciso nós, pastores, nós obreiros, você, meu amigo que está nos assistindo aí,
você entender que o seu chamado que Deus fez com você, a responsabilidade é sua. E é de você que vai ser cobrado, como o senhor mesmo disse. A quem é dado, muito Será cobrado. será cobrado. Ou seja, muito se requer. E eu entendo o seguinte, pastor, que se eu for fiel no pouco, no muito, Deus te me colocará. colocará. Então é Ser degrau fiel no por pouco. degrau, né? Auxiliar, diácono, aí depois fomos ao presbitério, depois como missionário interino e por último como pastor, mas sempre atendendo ao chamado de Deus. E sempre submisso, né? E sempre submisso À soberania de Deus, né? Aí aos seus líderes, né? aos meus A sua líderes. cobertura, Com porque isso é certeza. muito importante, né? Eu acho que a desobediência e a rebeldia faz com que a gente perca essa essência, perca essa Com conexão certeza. com o próprio Deus e perca a unção, porque o homem pode ter uma patente, pode ter um chamado, mas a unção dada por Deus, depois que Deus tira, por isso que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Mesmo com a falha que ele tinha, né, com aquilo que ele cometeu, mas ele se arrepende, ele se arrependeu profundamente, ele se lança no chão, ele chora, ele implora a Deus, ele confessa o seu pecado, né? Ele era Em um homem que Salmos- ele reconhecia suas falhas, né? Exato. Então, teve momento que ele ocultou, né, o seu pecado, porque tinha matado um soldado, né, da confiança dele, e para esconder o seu pecado, não teve jeito. E teve momento que ele confessa, e ele se prostra no chão, Salmo 51. se arrepende, né, chora, pede perdão a Deus. Então, uma dádiva do homem é arrependimento. Arrependimento. E uma coisa que Deus faz conosco é perdoar. Quando você falha e se arrepende de verdade, Deus dá mais uma chance. Deus dá mais uma Mas chance. quando você negocia o seu chamado, quando você acaba desobedecendo um princípio que Deus colocou, um limite, né? Porque ali foi um limite, né? Com Adão e Eva, Deus colocou tudo para ele, tudo, Sim, sim. né? Você pode dominar, você vai ter autoridade, você pode comer de tudo, porém, sempre tem um porém de Deus. Cuidado com o porém de Deus, porque é aí onde está. É. E o ser E humano, onde mora o ele perigo, é né? apto em curiosidade e em querer experimentar o proibido, né? O proibido, para muitos, é bom, né? Mas, às vezes, pode levar a uma queda. Uma queda. E a Né? Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens Parece parece direito, ser perfeito, bom ou direito, mas né? o final Mas dele o final é destruição, é seja perdição. morte. Né? Então é isso, Perdição. como o senhor falou, Sansão, ele foi essa pessoa que acabou desobedecendo, acabou quebrando uma regra e acabou se juntando com quem não devia. Isso. Então, fica de alerta para nós, né, que servimos a Deus, para você, irmão, que está aí, não dê lugar, não abra uma brecha, uma legalidade, porque aquilo que Deus preparou, né, é muito melhor e é muito maior. Quando a gente abre uma brecha para o inimigo, ele acaba destruindo um propósito. E Deus, uma coisa que Deus não interfere é nas nossas escolhas, Sim. na nossa decisão. Nós temos o O livre-arbítrio. livre-arbítrio para escolher. Porém, meu pastor, acredito que depois que você se converte de verdade, tem convicção do seu chamado, tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus, é como Paulo. Foi uma conversão radical. Ele deixou de ser aquilo tudo que ele era antes para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Sim. Tanto que depois da conversão ele diz: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. É lucro. E passa a escrever carta para as igrejas, mesmo estando em prisão, Isso. né, para alertar a igreja com relação à nova criatura. Né? 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, E eis tudo que se tudo fez novo. se fez novo. Então, aliança com Deus não é igual a uma aliança com um amigo, uma aliança com os homens, não. A aliança com Deus, ela é íntima e é o relacionamento pessoal. E Deus, ele não abre mão desse relacionamento. Deus, ele não quebra aliança conosco. Somos nós que quebramos aliança com Deus. Com E certeza. foi isso que aconteceu Foi com isso ele. que aconteceu. E assim, pastor, a gente precisamos entender que é inegociável os princípios de Deus. É inegociável. Não tem como se negociar. Né? Não tem como se negociar. E, infelizmente, Sansão teve essa queda. Né? O último homem a ser chamado ali como um dos juízes teve essa queda e lhe custou a vida. Né? Lhe custou a vida. E, lamentavelmente, é o que a gente vê
muito hoje no nosso dia a dia, né? No dia a dia. Pessoas que têm um chamado excelente e abrem mão do seu chamado. Abre mão do seu chamado, né? Não entendendo que, pastor, que quando Deus tem um chamado com a gente, nós temos algo a passarmos para Deus pela gratidão daquilo que Ele é na nossa vida, por aquilo que Ele faz na nossa vida. Pelo que Ele é, exatamente. Nem só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, exatamente. Pelo que Ele é na nossa vida. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Ele é o dono das coisas. Isso. As coisas é importante. Né? Deus sabe a nossa necessidade, Ele conhece a nossa necessidade. Antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe o que a gente vai pedir. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão dele. Ele conhece tudo. Né? Antes mesmo da gente nascer, Ele já projetou o nosso futuro. Então, a gente precisa entender isso. Com certeza. Eu costumo dizer, pastor, que princípio ele é negociável. Não se negocia princípio. Princípio é princípio. E Sansão, infelizmente, ele perdeu o princípio. Perdeu o princípio. Perdeu o princípio de ser um homem chamado, de ser um nazireu, né? De ter o privilégio de ser um homem nazireu, infelizmente, perdeu o seu ministério. Custou a sua própria vida, né? E muitas das vezes nós entendemos que quando o homem ele tem um chamado, ele se coloca diante de Deus, nós sabemos que há as adversidades, que há circunstâncias. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Com certeza. Jesus. Paulo poderia ter desistido. Paulo foi tido como outro 3 vezes. Tinha tudo. Mas ele permaneceu. Né? E ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora ele está me proposto a salvação, ou seja, a vida eterna. E é isso que nos chama, é isso que nos alegra. Saber que fazemos parte de um reino celestial e que um dia nós vamos viver eternamente com Cristo Jesus. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E esse é o nosso maior objetivo. Né? É o maior objetivo. O próprio Jesus disse que aqueles que têm deixado, né, casa, família, pai, mãe, não é abandonar a família, né? Mas às vezes a gente quando se converte, não sei se foi com o senhor aconteceu, a própria família às vezes não entende que você deixou de beber, você deixou de usar drogas, você deixou de se prostituir, você passou a servir a Deus, aí muitos começam até estranhar isso, né? Ah, era isso, você era aquilo, e começa a julgar a gente. Então não entende o propósito de Deus e a sua experiência com Deus. E por que a gente se liberta dessas coisas? Porque a gente entende, né? A gente entende o chamado de Deus e entende que aquele caminho que a gente estava seguindo era um caminho de perdição, era um caminho de morte. Né? Mas a Bíblia diz lá, né, em Malaquias, que outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do injusto. Exatamente. Então nós temos que entender esse princípio aí, porque o princípio ele é negociável. Eu não posso negociar os princípios de Deus. O certo é o certo, o errado é o errado. Né? E nós entendemos assim, pastor, que diante de um chamado que Deus tem com cada um de nós, o que nós temos que ter apego e levar em consideração é que a obra de Deus ela seja realizada na vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque eu entendo que o maior testemunho que eu posso dar hoje é eu provar, mostrar para as pessoas que se alguém está em Cristo, nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar por quê? Porque o povo ele tem que ver em mim a luz do brilho do Espírito Santo. Como que a gente mostra isso? Com os nossos novos hábitos, isso. Né? Novo comportamento, em Cristo, atitudes, né? Então, como servo de Deus, nós somos diferentes. Nós não somos as mesmas pessoas, não frequentamos os mesmos lugares, até porque nós temos que fazer a diferença. Sim, com certeza. Né? E somos, além de tudo, nós somos referência para outras pessoas, como líder, como pastor, né? Como pai, e o primeiro ministério nosso realmente está na nossa casa, está na nossa família também. O nosso ministério começa no nosso lar. Eu fui o primeiro que se converteu na família, fui eu. E até hoje eu estou na presença de Deus. Também já 20 anos já mais ou menos na presença de Deus. Do Senhor. Fui para a igreja, né? Por uma situação que a gente já estava vivendo, se a gente não se buscasse a Deus, era destruição do casamento, finanças, de tudo mais. Porque o inimigo estava praticamente prevalecendo. Tanto que depois da minha conversão, irmão, uma semana depois eu tive um sonho, um pesadelo tão terrível que eu não sei se já aconteceu, que eu creio que acontece, porque em sonhos o inimigo também às vezes aparece, Deus aparece em sonhos, mas o inimigo também, para tentar lhe intimidar,
Porque no sonho eu via como se ele dissesse, me jogava num lamaçal e dizia, o seu lugar é aí. Entendeu? Então era uma experiência que eu tive, o testemunho é um pouco longo, não vou contar tudo, mas foi essa experiência que eu tive uma semana depois de convertido, que eu passei por um encontro, né, com Deus, eu tive essa experiência com Deus, e uma semana depois eu fui provocado, tentado a voltar ao que era antes. Então, o inimigo tenta nos tirar da presença de Deus depois que a gente se converte, mas a nossa posição, a nossa decisão de servir a Deus e o desejo de servir a Deus é maior, né? E tudo aquilo que a gente fazia, a gente passa a não fazer mais. Justamente, até porque a Bíblia nos diz, né, pastor, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O senhor falando aí a respeito da nossa confiança em Deus em permanecer, eu nasci no dia 23 de março de 1984, né? Para a honra e a glória de Deus, nós temos aí quase 43 anos que conhecemos a palavra. Nasci na Igreja Batista Memorial, né? O pastor Abílio, né? Por sinal, ele entrou no Pentecostes, né? Naquele movimento que teve de Dente de Ouro, a irmã Anunciada, que é a esposa Abílio dele. Santana, parece. Não é Abílio Santana, não. Aquele que pastor, a igreja dele é na Hermes Fonte. Hermes Fonte. Né? E aí a irmã Anunciada recebeu o Dente de Ouro naquele movimento que veio de fora dos Estados Unidos e tal, e ele se converte, né? Então, nós temos essa cautela, esse entendimento que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? É óbvio que nós não somos perfeitos, mas nós procuremos pelo menos dar o melhor e entender que quando nós temos um chamado diante de Deus, entendeu? Nada pode impedir. Nada pode impedir. É só nós nos mantermos firmes para que a glória de Deus ela resplandeça sobre a nossa vida. E nós louvamos a Deus, porque nessa trajetória que nós estamos aqui na Terra, nós entendemos que o homem, sim, ele precisa se voltar para Deus. E uma vez que ele se volta para Deus, Deus se volta para ele. Não tenha dúvida disso. Agora, eu preciso permanecer. Porque aquele que permanecer até o fim, esse é que vai ser salvo. Glória a Deus. Né? Pois é, gente, estamos com o pastor Carlos, né? Carlos Alberto. Isso, o pastor Carlos Alberto. Da Igreja Internacional, Ministério Internacional, Trombeta do Avivamento. Olha o nome. Eita glória. Amém? Fica ali na Rua F 243, no Dom Luciano. Rua F 243, Dom Luciano. Né? Para quem mora próximo, ali quiser fazer uma aquele visita. loteamento Pau Ferro, subindo a Maracaju, fica à esquerda, né? Sim. Pronto, fica o convite então, pastor Júnior e a pastora Marilene. São os nossos pastores locais. Pastor Júnior e pastora Marilene. Será bem recebido, né? Bem acolhido, Amém. Né? E a igreja que acolhe bem, o visitante permanece. Com certeza. Não é verdade? Então, quero aqui agradecer mais uma vez a presença do Senhor. Queria que o Senhor, né, aqui no nosso programa, deixasse, né, uma palavra para aqueles que estão em casa. Aquela palavra, eu sei que seu testemunho foi tremendo, eu creio que impactou muita gente em casa, né, essa experiência que o senhor teve de quase morte, porque eu creio que foi uma experiência de quase morte. Né? Na verdade, os médicos, né, tinham dito para a minha família, chamou a minha esposa, chamou o meu pastor presidente, pastor Adalino na época, e disse, olha, a cirurgia correu tudo bem, né, foi um pouco delicada, teve perca de massa encefálica, porque eu sangrava pelo nariz, pelo ouvido, tudo, mas caso ele volte, ele acorde, ele vai ficar com deficiência, talvez até de cadeira de roda. Mas isso foi o que o homem disse, né? Porque o plano de Deus era outro. O plano de Deus era outro, né? Para a honra e a glória do Senhor. Mas é isso, pastor. E o que nos chama muito, assim, o nosso coração grato a Deus é por aquilo que Deus faz na nossa vida, por aquilo que Ele é na nossa vida, né? Exatamente. E isso daí, ele é gratificante. Ele é gratificante, porque a salvação é justamente isso. E eu entendo que uma vez você salvo para sempre. Porém, você precisa perseverar e cuidar dessa salvação. Isso. Porque até lá existem vários caminhos, né? Existem vários caminhos que você pode chegar a se distanciar dele, né? Numa outra oportunidade, nós queremos voltar aqui para eu contar o testemunho para o irmão, como que foi essa trajetória minha, desse meu nascimento. Eu nasci com 16 anos, com 12 anos no Evangelho, mas chegou um período em que eu me afastei um pouco do Evangelho, eu tive algumas experiências,
mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pronto, então Não tem essas pra onde correr. experiências, Nós né? vamos trazer uma outra A oportunidade. segunda parte do programa, a gente vai estar trazendo aqui mais uma vez o senhor para Para estar compartilhando. compartilhar e completar essa história, né, que é tremenda realmente, uma experiência tremenda com Deus e que vai inspirar outras pessoas também, porque às vezes as pessoas assim, às vezes passando por algumas situações e acha que não tem mais jeito, né? E que Deus esqueceu dela. Deus não esquece de Não, ninguém. Deus não esquece de Deus não ninguém. se afasta E de nem se- você. Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos. Nós que nos afastamos de Deus. Deus está ao lado, Ele está ali aguardando a gente, né? Convidá-lo para. Ele diz: Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3, versículo 20. Né? Se alguém ouvir a minha voz, Bater. abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, Aleluia. nós que precisamos dele e nós precisamos honrar os princípios e honrar o chamado. Eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor Deus pela vida do Senhor, pelo privilégio de ter o Senhor aqui conosco e já deixar o convite aberto para a próxima edição do programa, trazer a história completa, Amém. o testemunho completo desde a época do mundo e também essa experiência nova com Deus que o senhor teve. Hoje o senhor está casado, tem filhos? Sou casado, né? Pai de 4 filhos, 3 mulheres e um homem. A mulher guerreira, a esposa guerreira, Minha né? esposa guerreira passou por uma situação muito difícil, isso aí nós vamos contar no próximo testemunho, né? Mas nós tivemos altos e baixos no ministério, nessa nossa caminhada, mas combati o bom combate, que Paulo diz, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Acima de tudo... Não acabou a carreira ainda não, Deus está usando justamente, ainda né? poderosamente. Não acabamos a carreira, mas estamos guardando a fé Isso. no sentido de não perdê-la. De não perder. Porque o homem ele não pode perder a fé. E o Espírito de Né? Deus não Porque pode se afastar de nós. Foi o que justamente. Davi disse, né? Não Senhor, retires de mim não o teu retire de espírito. mim o teu Espírito. Por mais falho que sejamos, nós não podemos perder o brilho do Espírito de Deus. Porque o rei Davi Saul, entendeu isso. quando perdeu o Espírito de Deus, ele ficou louco. Né? Ele perdeu, né, tudo. Perdeu. É isso que nós precisamos preservar em nós, né? Manter em nós essa essência e essa comunicação, essa aliança com Deus. E a Bíblia diz, né, pastor, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Com certeza. Então nós temos que entender que as coisas velhas passaram, agora é um novo tempo de colheita, é um novo tempo de plantar, é um novo tempo de ganharmos almas e atentarmos para o nosso chamado que Deus tem com cada um de nós. Pastor Carlos Alberto, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Amém, se quiser pastor. deixar aqui os seus contatos da rede social, né, o seu Instagram, se lembrar, né? Mas só pesquisar lá vai achar os É só contatos pesquisar, do senhor, pastor né? Carlos, né? Pastor Carlos Braga. Carlos Braga. Carlos Braga, e quero agradecer, né? Quero agradecer ao senhor pela oportunidade e dizer que para mim foi um privilégio estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida e que ele vai continuar, né? O número do meu telefone para contato é o 79988349667. Repita, por favor. 988349667. 9667, pronto. Zap, né? Quem quiser nos convidar aí para a gente poder estar ministrando. Levar uma Nós temos palavra. um prazer para levar uma palavra, contar o testemunho. Contar o né? testemunho, glória a E, enfim, nós estamos aí à disposição. Hoje eu congrego com o pastor Júnior, a pastora Marilene, do Ministério MITA. MITA, que quer dizer Ministério Internacional da Trombeta do Avivamento. Nosso pastor presidente é o nosso pastor Amadeu Garcia, lá em Goiânia, que é a nossa sede. E nós estamos ali servindo a Deus na Rua F 243, no bairro Dom Luciano. Glória a Deus. Já próximo ao o Monte do Lamarão. Amém. Conheço o Lamarão. Tivemos um ministério ali. Foi bênção. Muitas almas convertidas. Amém. Encerramos então o nosso programas por aqui, agradecendo a presença do pastor Carlos Eu aqui que no nosso agradeço. programa Conexão Gospel. E hoje foi uma bênção, né? A presença do Senhor, a palavra que o Senhor trouxe, o testemunho, a trajetória. Eu creio que abençoa as pessoas também em casa. Então continue acompanhando nossa programação. Outra coisa, é importante que você ajude esse programa. Está aí o QR Code aí do programa, né, aí no canal, vai lá, ajuda se puder, né, até com oferta, para a gente poder manter essa estrutura, manter esse programa no ar, né, ajuda. Tudo tem um porque custo, né, aqui pastor? o Instituto Arte da Fé tem feito um sacrifício para manter tudo isso funcionando e para levar até você essa oportunidade, né, de também ser abençoado através dos testemunhos, através da palavra de Deus, e é
uma forma de evangelizar também, né, Com pastor? certeza. Através É um canal, né? do canal, as redes sociais, é uma forma de chegar até você a palavra de Deus e você e sua casa será também abençoado. Eu creio que quando você honra, você será honrado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus continue te abençoando, que a palavra de Deus se cumpra, o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Acredite, a Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Né? Aquele que, né, confiar no Senhor, com certeza vai ter a recompensa de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ao seu tempo ele vos exaltará. Amém. Então há o tempo da humilhação, quando você se humilha diante de Deus, né, e vai ter o tempo da exaltação. Deus vai lhe honrar. E Deus vai lhe honrar, meu pastor. Em nome de Jesus. Né? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu pastor. Viu? Amém. Deus abençoe. E estamos aí. Quem quiser nos convidar, né, para a gente poder estar ministrando aí, está aí o nosso contato, né? E estamos aí para servir. Está à disposição. Está à disposição. Glória a Deus. Obrigado a você que ficou conosco até agora e até a próxima edição. Está prometido a volta do irmão aqui, do pastor Carlos, para trazer essa segunda parte aqui com a história, com a trajetória de vida. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo programa. Olha só, sempre sábado às 18 horas, não perca.